Os jogadores do Internacional folgaram neste domingo e se reapresentam na segunda para finalizar a preparação visando o jogo de quinta contra o Vasco da Gama no estado do Rio de Janeiro. A expectativa está pelo retorno às atividades de Bruno Tabata, que não trabalhou ao longo dos últimos dias por um controle de carga. Essa é a única dúvida da equipe que enfrenta o Vasco da Gama na quinta-feira, também com os jogadores retornando da data FIFA. O planejamento para a próxima temporada segue acontecendo. O Inter terá 8 jogadores retornando de empréstimo e busca dar destino a esses jogadores, já que a ideia não é aproveitá-los para o próximo ano. Entretanto, um movimento importante está acontecendo. O Inter solicitou para o Conselho Deliberativo uma suplementação orçamentária, um pedido para mexer no orçamento que havia sido previsto em 2024. E nesta suplementação orçamentária consta o aumento na expectativa de receitas em venda de jogadores, de um valor estratosférico, que indica uma grande venda ainda em 2024, e o principal candidato é um zagueiro titular do time. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 17 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre a folga do grupo de jogadores que se reapresenta na segunda-feira para finalizar a preparação enfrentando o Vasco da Gama. O Inter vinha trabalhando desde o início da semana passada, desde a última terça-feira. Nesse domingo, os jogadores descansaram, puderam aproveitar o domingo em família, trabalharam durante todo o feriado e agora voltam nesta segunda-feira para finalizar segunda, terça e quarta, os últimos 3 treinos para enfrentar o Vasco da Gama na quinta pelo Campeonato Brasileiro, tá? Existe uma dúvida no time do Internacional, que é em relação a Bruno Tabata. A expectativa é que esse jogador retorne aos trabalhos na segunda-feira, já que ele vinha desde então fazendo um trabalho de controle de carga, não indo para o gramado com os demais jogadores. Ele voltando a trabalhar normalmente na segunda-feira, ele fica à disposição e vira titular para enfrentar o Vasco da Gama. O Inter terá o seu grupo praticamente completo para enfrentar o Vasco da Gama, os jogadores que estão na data FIFA retornam, então deve ser aquele time titular. Thierry no gol, Bruno Gomes, aliás, Bruno Gomes está suspenso, não tem Bruno Gomes e não tem Bernabé, então é Rocher, Brian Aguirre, Vitão, o Rogel e o René. Meio campo com o Fernando, que deve voltar à equipe, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley, na frente Rafael Borré, um provável time do Inter para encarar o Vasco da Gama, tá? Avançando na pauta, o Inter tem nesta segunda-feira o Grenal feminino válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O Inter passou nos pênaltis da equipe do Juventude, um jogo duríssimo contra o time da Serra, o Inter grande favorito naquele confronto pelo menos, pelo investimento, pelo projeto que tem no futebol feminino. Passou para a final e agora enfrenta o Grêmio em 2 clássicos grenais. Jogo que será no Beira-Rio. Segunda-feira, às 8 horas da noite, ingressos já estão à venda para sócios torcedores. Uma boa oportunidade para a galera conferir futebol feminino, apoiar, comparecer no estádio Beira-Rio e ver esse jogo. Primeira partida da final do Gauchão feminino, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os jogadores emprestados que o Internacional tem e que vão retornar de empréstimo no final deste ano de 2024. Ao todo são 8 jogadores. Eu passo a lista destes 8 jogadores, a situação deles nos clubes atuais, dos quais eles estão emprestados, e a situação deles perante ao Inter. O Inter acredita neles, o Inter quer ficar com eles, o Inter vai seguir tentando liberar eles para as outras equipes. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo ali no canal a lista desses 8 jogadores, esses jogadores importantes que já foram importantes no elenco colorado e o debate em cima do futuro desses jogadores, tá? Falando em futuro, planejamento para a próxima temporada, tem uma informação importante. O Inter solicitou no Conselho Deliberativo do clube uma suplementação orçamentária. O que é essa suplementação orçamentária? A suplementação orçamentária é uma mudança naquilo que foi projetado no início do ano ou no final do ano passado para o orçamento desse ano. O Inter, em novembro, dezembro, envia para o Conselho Deliberativo uma peça orçamentária, que é quanto vamos gastar, quanto vamos arrecadar, quais serão as receitas em cada área, quais serão os gastos em cada área. E principalmente os gastos, eles precisam ser respeitados dentro desse orçamento. Só que o Inter teve que gastar mais e arrecadou menos nesse ano de 2024 nas áreas em que estipulou arrecadar.
E aí o pedido de suplementação orçamentária é justamente a ideia de mexer a previsão deste orçamento a modo de que se enquadre naquilo que o Inter conseguiu exercer, em função de acontecimentos emergenciais. Como, por exemplo, a enchente e todos os gastos que foram gerados a partir da enchente, todos os custos que foram gerados a partir da enchente. Isso geram gastos extras, gera falta de arrecadação em algumas áreas, por exemplo, na área social, que teve uma queda muito grande enquanto não teve jogo. E isso faz com que se precise se mexer nesse orçamento. E o Inter vai precisar, para tapar o buraco, gastar, ou melhor, arrecadar mais em outras áreas. E nesse pedido de suplementação orçamentária, o Inter vai mudar a sua previsão de venda de jogadores. Os primeiros movimentos que vazaram foi na mexida de dinheiro a ser arrecadado em venda de jogadores. A expectativa para o orçamento em venda de jogadores era 130 milhões de reais arrecadados em venda de jogadores. Essa meta foi batida pelo Igor Gomes, na venda do Igor Gomes agora. E o Inter quer aumentar essa meta para quase 200. O que significa que o Inter vai vender 70 milhões de reais esse ano ainda. E a gente está em novembro, ou seja, no final do ano vai entrar alguma negociação, o Inter acredita nisso, que vai elevar essa receita para 200 milhões de reais, e são vendas grandes. Existem algumas possibilidades, como por exemplo a venda do Johnny, do Betis para o Tottenham, mas isso não tem como o Inter ter confirmado a ponto de aumentar no orçamento, e tem vendas que o Inter pode fazer e que está trabalhando para fazer. E a principal delas a gente sabe, é Vitão. O Vitão está em vias de ser vendido no final desse ano. E o Vitão tem sondagens na casa de 10 milhões de euros da Europa. O Inter tem 80% desse jogador. A gente está falando de 8 milhões de euros para o Internacional. A gente está falando de algo em torno de 60, 65 milhões de reais. Não, dá 55, quase 60 milhões de reais nos cofres do Internacional. Ou seja, Vitão será a diferença. Vitão será a grande venda, muito provavelmente. Isso é indicado pelo Inter. Mas o que se confirma haverá ainda uma grande venda nesse final do ano. Isso será confirmado por esse pedido de suplementação orçamentária que o Internacional está fazendo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds dessa segunda-feira, onde a gente tem, por exemplo, eliminatórias da Copa UEFA Nations League, tá? A UEFA Nations League é o campeonato lá da Europa, que também serve como eliminatórias. Croácia e Portugal jogam. Odd da Croácia 2.85, empate 3.2, Portugal 2.45. Espanha e Suíça, odd da Espanha 1.44, empate 4.5, Suíça 6.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla, tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, lembrando que a KTO é para tu te divertir. Proibido para menores de 18 anos e apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Jogue com responsabilidade. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!